Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Frente a Frente, que começa agora. A nossa entrevista hoje é com o professor Carlos Conce, ele que é especialista em comunicação, uma referência nacional no ensino, pesquisa e extensão de comunicação oral, tendo atuado com cursos, palestras e workshops em 26 estados do Brasil. Entre outras importantes formações acadêmicas, ele também possui cursos superiores de comunicação, jornalismo, letras e direito, além de ser mestre em comunicação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, é professor de pós-graduação em administração de empresas da Fundação Getúlio Vargas, a FGV, e é referenciado nacionalmente pelas revistas Exame, Você S.A., Vencer, Meu Dinheiro, Tudo e Cláudia. Bem, ele está aqui para falar sobre comunicação em tempos de redes sociais, sobre o domínio da internet na era digital e como ficar atento a essa tecnologia para que ela não empobreça a nossa linguagem. Professor, é um grande prazer recebê-lo novamente aqui no Frente a Frente, após anos, não é? Então, eu começaria com uma curiosidade. O senhor esteve por 10 anos como funcionário do Banco do Brasil, atuando como gerente de vendas. O que o motivou a mudar de trabalho, ou seja, a ser um pesquisador da comunicação? Agora, inicialmente, eu quero agradecer o seu convite, né? Você que é realmente ícone quando se trata de telejornalismo em Alagoas. Desde que cheguei a Alagoas, há 25 anos que eu a acompanho nesse trabalho maravilhoso. Então, para mim é uma honra estar aqui com você e com você, telespectador, para conversarmos sobre comunicação nas mídias sociais, nas redes sociais, comunicação na era digital. E o Banco do Brasil, ele entrou na minha vida de uma forma muito simples. Eu, bastante jovem, fazendo já o curso de letras, portanto, professor de comunicação e expressão era o meu objetivo, desde então. Eu tive a oportunidade de fazer alguns concursos. Passei em alguns concursos e escolhi o Banco do Brasil. Por que o Banco do Brasil? Porque eu tinha como uma referência profissional, eu tinha familiares no Banco do Brasil, e sabia que a partir dali, eu passando alguns anos no Banco do Brasil, eu poderia, inclusive, me organizar para fazer o que eu sempre quis fazer, porque eu sou filho de professora e sempre quis ser professor. Então, foi o que eu fiz, eu adentrei no Banco do Brasil, consegui me organizar profissionalmente e financeiramente para depois, então, seguir carreira solo como professor de comunicação e oratória. Detalhe, com 6 meses de Banco do Brasil, eu passei no concurso interno e me tornei instrutor do banco. Então, eu ministrava a disciplina de noções didáticas para palestrantes, comunicação e atendimento ao público, até, inclusive, também atuar como gerente de vendas do Banco do Brasil, gerente de mercado. Lá nós tínhamos o Sistema Gerencial de Vendas, SGV, do Banco do Brasil, onde, claro, eu exercitava bastante a minha comunicação. E dentro do banco, vários e vários projetos eu participei como consultor interno, atendimento, qualidade total, dentre outros. E aí saí do Banco do Brasil por isso, porque já dentro do banco eu exercia muito a questão da educação corporativa, como comunicólogo e como educador, eu tinha desde o início, quando entrei no banco, o objetivo de, após aprender naquela maravilhosa escola, que é o Banco do Brasil, também fazer carreira solo como professor de comunicação e oratória, como sou até hoje, mais ou menos há uns 280 anos. Eu disse que eu ia sorrir bastante nessa entrevista, porque o seu ânimo é contagiante, professor. Obrigado, Garante. Como a gente pode definir hoje, na era digital, a gente abre um Instagram, abre outras vias de comunicação e percebe que a linguagem está pedindo socorro, né? Verdade, em muitos casos, sim. Em alguns casos, ou muitos casos, sim. Casos, sim. Como identificar isso e a gente não colocar em risco o nosso conhecimento, não é? Perfeito. É interessante essa pergunta, Gorete. Meu primeiro curso foi letras, então sou professor de comunicação e expressão e tinha, digamos assim, uma queda muito grande pela linguística. E aí existem 2 ramos da linguística, para ser mais genérico, temos aqueles linguistas, aqueles que trabalham com a língua, com a linguagem, que são muito puristas,
e tem aqueles que sabem que a linguagem ela é dinâmica, que a língua é dinâmica e que a tendência é evoluir. Ok, vamos fazer aqui então essas duas vertentes principais. Então, quando, por exemplo, você está no WhatsApp, você usa VC, parabéns, você está agilizando o bate-papo com um amigo, com amiga. Isso é possível tranquilamente. Antes era vossa mercê, depois passou a ser vós mercê, depois você, e a tendência é ficar VC. No futuro, se você sobreviver ou eu, nós iremos o VC. Mas, por enquanto, a gramática normativa da língua portuguesa nos diz que é você. Então, em ocasiões que você tem que ter um documento oficial, vai fazer um ofício, uma formalidade, vai né? ser mais formal, vai apresentar um telejornal como esse. Então, é claro, a gramática normativa da língua portuguesa está valendo e a gente tem que ter esse cuidado para não assassinar o português, né, Gretchen? Porque a gente vê cada coisa aí que realmente a gente tem que ter cuidado. Senão, daqui a pouco, a língua ela vai definhando. E a gente tem que preservar a língua e a cultura para que essa identidade nos torne sempre pessoas mais fortes. A língua, a linguagem é que faz a diferença. Quando o Império Romano dominava o mundo, a língua oficial era o latim. Quando os americanos, os ingleses começaram a ter esse super PIB, que juntos, né, tem um PIB realmente enorme, é claro que o inglês fica a língua internacional. Agora que a China está crescendo, então vão querer que o mandarim, de repente, no futuro, se torne. Então, é pela linguagem. Então, temos que preservar a linguagem e temos que ter cuidado com os vícios inadequados que realmente definham a língua portuguesa. Portanto, eu perguntaria ao senhor qual seria a forma, digamos assim, mais correta de se posicionar na internet com todas as suas opções. Perfeito. Dizia Marshall McLuhan, que você conhece bem, Gorete, que é, digamos assim, um papa da comunicação social. Marshall McLuhan nos ensina que o meio é a mensagem. Então, veja, eu estou aqui diante de uma câmera de televisão, então eu posso dar um abraço para você. Vamos supor que eu fosse despedir. Gorete, muito obrigado a você pela possibilidade de estar aqui na sua entrevista. Obrigado a você, um grande abraço e, quem sabe, Gorete, até a próxima oportunidade. Se for no celular, esse grande abraço aqui não sai, ó. Né? Se for no celular, tem que ser esse grande abraço, porque você tem um meio que não permite esse abraço. E se for não num momento como esse, onde você tem uma tela aqui quadrangular, for no auditório de 8 metros de dimensão, você faz um grande abraço. Mas aqui, os meus braços aqui não estão completos, faltam as mãos. Por quê? Porque eu não estou usando a linguagem corporal adequada a esse meio. Portanto, o meio é a mensagem. Você está em que meio? É um smartphone? É no notebook fazendo uma reunião via Google, via Zoom? Ou, de repente, é sendo um smartphone? Então, você vai ter que adaptar a sua linguagem conforme o meio. Como falar em qualquer meio? Seja natural, seja você mesmo, seja autêntico, mas sempre se adapte a esse meio. Que tipo de meio você está? Às vezes, né, Gorete, nós temos ocasiões mais informais. Então, sejamos mais informais. Você está aqui no celular, então, de repente, você pega o celular aqui e diz: oi, pessoal, tudo bem? Que bom estar aqui com vocês. Porque é mais informal. A televisão já tem uma certa formalidade. Esse aqui é um programa jornalístico de alto nível, apresentado por Gorete Lima, então tem uma certa formalidade. Claro, você nos deixa muito à vontade, Gorete, faz essa energia fluir maravilhosamente bem, mas nós temos telespectadores que esperam uma formalidade mínima diante de uma câmera de televisão, e assim o fazemos. No rádio, por exemplo, outro meio de comunicação importantíssimo, é mais informal. Um podcast, onde você não tem nem necessariamente um radialista entrevistando ou um jornalista, temos o host, temos um anfitrião, aí é um bate-papo, é uma conversa informal. Aí você vai ser mais informal. Claro, sempre conforme a natureza, claro, do evento que está acontecendo ali, seja em um podcast, seja numa emissora de rádio, televisão, e assim por diante. Portanto, seja natural, seja você mesmo e procure adaptar a sua linguagem à situação do momento. Eu creio, Gorete, que essa é a melhor dica que a gente pode dar para não se contrapor em algumas questões. Hoje a gente observa profissionais de diversos segmentos, médicos, advogados, sobretudo nas áreas da educação e da saúde, se posicionando por meio do Instagram. Perfeito. Né? Qual é a postura mais adequada para que o profissional, ele, ao fazer isso, ele agregue valor ao trabalho dele? Perfeito. Ou
não corra o risco de perder. Desagregar de repente, né? Perfeito. Bem. Ótimo. Eu tenho recebido lá no Instituto Carlos Conce, não só em Maceió, mas em outros lugares do Brasil, mas muitos médicos, por exemplo, você falou em médicos, vêm até mim e dizem, professor, eu sou médico há 15 anos, sou professor da universidade, tenho doutorado, mas tem aluno meu saindo do curso de medicina e que já está cobrando uma consulta mais cara do que a minha, porque eles estão nas redes sociais. Então, a grande dica é a seguinte... Isso é fato, professor? Isso é fato, né? E como é fato, né? Então, a grande dica é a seguinte, o médico tem que ser médico. Nas redes sociais, né? Ou nas mídias sociais, porque redes sociais sempre existiram. Os nobres europeus tinham a rede de nobres europeus e o príncipe de um país casa com a princesa de outro país. Então, redes sociais sempre existiram, mas as redes midiáticas sociais, as mídias sociais, elas nos trazem alguns aspectos interessantes. Você é médico, você é engenheiro, você é advogado, continue sendo médico, continue sendo engenheiro, continue sendo advogado. Agora, nós falamos há pouco, né, Gorete, que as mídias sociais, elas são mais leves, mais informais, podcasts são mais informais. Então, você seja um médico, sendo você mesmo, sendo autêntico, mas procure levar mais informalidade ao passar alguma dica, por exemplo. Ao passar um pouco do seu dia a dia, porque as pessoas querem saber, não querem saber somente de dicas do conteúdo de si. Elas querem saber como é que é o seu consultório, né? Advogado, como é que é o seu escritório, quer saber que eventos você está participando, advogado, médico, engenheiro, para você continuar aprendendo, cirurgiões, dentistas, né, jornalistas, para saber se você continua aprendendo, que livro você está lendo, seu ambiente de trabalho e claras dicas. Tudo isso, só para fechar, Gorete, realmente faz com que você aumente a sua credibilidade diante das pessoas, por exemplo, nas mídias sociais, que é o caso que estamos conversando agora. Mostrar o procedimento médico, odontológico e por aí vai, é uma boa alternativa? Sim, é uma opção, é uma alternativa. Regra geral, você evidentemente tem que guardar sigilo em relação a quem é o cliente. Aí nós sabemos, tem direito de imagem, mesmo que não apareça o rosto, é importante que o cliente permita, se possível assim, um documento nesse sentido. Ou tem pessoas que querem dizer que estão ali. Então, quantas pessoas eu tenho aonde receber, né? Diz, professor, eu posso bater uma foto para dizer que eu estou aqui com a sua mentoria? Para mim, evidentemente, é uma grande honra. E a gente vai sim, claro, até porque no meu caso, querido, em comunicação, é importante eu comunicar ao mercado o que eu estou fazendo, especialmente por isso, mas claro que outras profissões também devem, claro, estar nas mídias sociais, porque se antes nós tínhamos, Gorete, no nosso curso de comunicação, nós somos da mesma faixa etária, temos em torno de 19 anos de idade cada, então a gente tinha no curso de comunicação, no jornalismo, era o seguinte, ó, se não está na mídia, não existe, era uma máxima. Hoje tem uma máxima muito parecida, se não está nas redes sociais, não existe. Então, claro que é um exagero de quem é da área, mas sim, é muito importante para 85% das profissões, segundo pesquisa dos Estados Unidos da América, e 85% das profissões, 85%, viu, Gorete, está presente nas mídias. E quem ainda não está, o que se deve dizer a essas pessoas, a esses profissionais? Boa, muito bom. Olha, você que não está na mídia social, mas que sente a necessidade de ir para as mídias sociais, a primeira coisa que você tem que fazer é se matricular no curso do Carlos Conce, que começa segunda-feira às 7 da noite. Mas, se não der tempo, né, para fazer isso, lembre-se que hoje nós temos as mídias, que significa meios, né? Mídias são meios de comunicação, que estão para divulgar quem você é, o que você faz, a sua condição profissional e assim por diante. Então, a grande dica é a seguinte, não fique fora do mercado. Eu já disse aqui, 85% das profissões que existem hoje, estar nas mídias sociais é algo imprescindível. E nos outros 15%, meu Gorete, a comunicação, inclusive se expondo na mídia, ela é importante ou muito importante. Então, veja a necessidade de estar nas mídias sociais. Crie coragem, participe. Agora, ó, não tem aquela história de estar com medo, vai com medo mesmo. Não é assim. É assim, ó, está com medo, vai com medo, mas vai com método. Método Conce, para você desenvolver uma comunicação oral, natural, consciente e eficaz. Sabe por quê? Se você não fizer isso, daqui a pouco você está falando, olhando para a câmera da Gorete aqui. Olha, interessante, você tem que realmente olhar para a câmera certa. Então, a gente tem que ter
essa percepção de como lidar com as mídias para que você consiga obter ainda mais êxito profissional. Esse é o recado, Gorete. Isso é incrível, professor. Vamos chamar agora o nosso primeiro intervalo e o Frente a Frente volta em 1 minuto. Até já. Há mais de 40 anos, um grupo de médicos criou uma organização de emergência médico-humanitária capaz de oferecer ajuda às pessoas em meio a desastres naturais, epidemias ou guerras, atendendo os mais necessitados sem se importar com raça, religião ou ideologia. Hoje, Médicos Sem Fronteiras envia equipes totalmente preparadas para responder a emergências por todo o mundo. Nossos profissionais são financiados por pessoas como você e eu. Conheça-nos, participe, apoie, porque juntos chegamos mais longe. Estamos de volta com Frente a Frente, que hoje recebe o professor Carlos Conce, ele que é uma referência nacional no ensino, pesquisa e extensão de comunicação oral, tendo atuado com cursos em palestras, workshops, em 26 estados, nos 26 estados do Brasil. Só não foi a Mato Grosso do Sul? Ainda não. Não. Depois que ele se desmembrou. Verdade. Pois bem. Professor, um curso que chamou muita atenção há décadas é como falar bem em público. Isso. Existe um componente que evita que as pessoas falem bem em público, que é o medo. Verdade. Como enfrentar o medo? Perfeito. Eu conversava até em off com o Arthur, né, que está aqui nos acompanhando, com o Edivaldo também e com você a respeito do medo. É quando se fala assim, no medo de falar em público, lembre-se, é o medo de falhar em público. E evidentemente que esse componente medo, ele é muito presente. Muitas pessoas, elas têm medo de falar, acabam não falando em público, seja presencialmente ou seja aqui nas mídias sociais, aqui é uma fala para um público que está aqui nos assistindo, não é isso, Gorete? E, por isso, perdem oportunidades profissionais. Então, esse medo, ele é possível ser dominado? Sim. Não se perde o medo. O medo é uma emoção primária que a gente tem que manter. Senão, eu vou chegar diante de um trem e vou me colocar no trilho. Eu estou sem medo, vou me colocar no trilho. O trilho vai matar você. Então, você... Ou ser estabanado, né? ou ser estabanado, exatamente. Então, o que acontece é o seguinte, você pode dominar esse medo. Para isso, é preciso que a gente saiba do seguinte, qual é a origem desse medo, o que causa esse medo, para que a gente, entendendo isso, possa dominar o medo. Então, ponto número 1, qual é a origem do seu medo? Por que é que você tem medo de falar ou de falhar em público? Porque você se ama. Se eu me amo, se Gorete se ama, é claro que nós não vamos querer nos expor de qualquer jeito. Isso é uma postura inteligente. Não, eu posso ali, ao me expor, né? Posso... É uma postura protetiva. Protetiva, perfeito. Autoprotetiva. Autoprotetiva, perfeito. Então, imagine, tem ali um cachorro bravo ali, eu não vou entrar naquele cercado ali, porque tem um cachorro bravo, autoprotetiva. Eu não vou me colocar ali diante das pessoas, porque se eu não me sair bem, eu vou arranhar a minha imagem. Eu não quero isso. Então, a princípio, é isso mesmo. Já que você não se sente seguro, já que você tem medo, é interessante que você não vá, que você não se exponha de qualquer forma. Como dominar esse Aí medo? é que vem, não é isso, Gorete? Você sabendo que nós temos aí como origem a autoestima, já que você se ama, você não quer se expor, é importante para você dominar que você saiba as causas. O que é que causa esse medo? Regra geral, causa o medo, você não conhecer o assunto o suficiente, né? Conhecer tudo ninguém vai conhecer, mas não conhecer o assunto suficiente para falar, não conhecer a técnica para falar, porque tem gente, tem professor que sabe o assunto, mas ele tem aquela dificuldade que você sabe qual é. Aquele seu professor, que você lembra muito bem, que ele conhecia o assunto, mas ele tinha um probleminha, ele não sabia... Ensinar. Exatamente, transmitir a ensinar, informação. expor a informação. Perfeito. Professores de Sim. matemática. Professores de ciências química, exatas, física. né? Isso, física, matemática, química, até porque eles têm pouca informação sobre didática, deviam ter mais, tá? E aí, às vezes, tem informação teórica, mas não tem a prática. Então, eles acabam não desenvolvendo esse como falar. Eles sabem o que falar, o que dizer, mas não sabem como dizer.
tem conteúdo, mas tem dificuldade na forma. Fiz essa observação Sim. porque a maioria dos estudantes a maioria treme nas bases quando se fala Diante em do professor de matemática, das ciências exatas. É verdade, né? Nós não ficamos atrás. Né? De jeito nenhum, meu negócio era português, não era tanto matemática assim. Então, observa o seguinte, se causa medo de falar em público, de falhar em público, de se expor em público, você não conhecer o assunto, não conhecer a técnica, procure conhecer não só o que dizer, mas procure conhecer como dizer. Hoje está fácil, no Google você tem várias dicas, não é igual a fazer um curso presencial, mas no próprio Google você tem várias dicas. Se você colocar Carlos Conce no Google, você vai ver várias dicas de como dominar o medo. 2 pontos mais, você também vai ter medo de falar em público se você não tiver experiência falando em público. Então, se eu não tenho experiência em alguma coisa, em alguma atividade, eu vou ter dificuldade. Você nunca dirigiu um automóvel, saiu de uma autoescola, não vai dirigir direto na Fernandes Lima, você vai por ruas mais calmas. Então, falta de experiência em falar em público causa medo. E a falta também do autoconhecimento. Quando você é filmado em um curso de oratória, quando você se observa no vídeo e nós mostramos o que é que tem de bom na sua comunidade, não vai querer ter uma voz maravilhosa como a da Gorete aqui apresentando o programa, né? Aí não é pra gente. Mas você vai aprender, por exemplo, a pausar quando necessário, a usar uma dinâmica maior, como é o caso aqui agora, quando necessário. Enfim, vai aprender técnicas que vão ajudar você a se comunicar cada vez melhor. Portanto, para finalizar, você, sabendo que a origem é a autoestima, porque você se ama, não quer se expor, e sabendo que são 4 causas, né? Não conhecer o assunto, não conhecer a técnica, não ter conhecimento experiencial nem autoconhecimento, se você conhece o assunto, conhece as técnicas, experiencia e procura se conhecer, por exemplo, através de filmagens, você se vendo e recebendo feedbacks do que tem de bom e que pode melhorar, você se torna muito mais forte para falar em público, você se torna muito mais corajoso para falar em público. Aí, antes de falar, respira, se concentra na mensagem, começa a falar devagar, que dá tudo certo. Pois é. Quando o senhor falou aí, grava a participação, a questão da autocrítica, ela é importantíssima, que a pessoa se predisponha a fazer essa autocrítica, que os outros também tenham acesso, né, à performance, mas parte do profissional é importante que ele tenha essa condição de fazer autocrítica, não, professor? Verdade. E a gente sempre fala o seguinte, Gorete, nessa relação que você faz aí da crítica, da autocrítica, é importante que você, ao se observar no vídeo, por exemplo, quando você registrar alguma fala sua em público, você, ao se observar, procure encontrar primeiro 2 pontos positivos, depois 2 pontos a melhorar e depois peça alguém para dizer pelo menos 2 coisas boas que essa pessoa viu na sua fala. Porque o que tem que melhorar, você registra logo. Né? É o que nós chamamos de fórmula sanduíche. A primeira parte do sanduíche, procure 2 pontos positivos. A segunda parte do sanduíche, procure 2 pontos a melhorar. E a terceira parte do sanduíche, procure uma pessoa idônea para dizer 2 pontos positivos. Claro, se tiver um especialista na área, isso vai ser muito mais rápido, muito mais objetivo, muito mais científico. Mas se você não puder ter, você pelo menos faz isso para não ficar só focando no negativo. Que isso é produto do inconsciente, como diria Chomsky na sua obra A Ciência da Linguagem. O inconsciente vai atacar você. Uma comunicação mais consciente vai procurar também, não só o que tem que melhorar, mas procurar já o que é que tem de positivo na sua comunicação. A comunicação consciente tem isso. Veja como foi que eu falei agora, né? O que é que tem de positivo na sua comunicação. Então, você ter essa consciência da comunicação faz a diferença. Professor, e o fato de as pessoas vestirem um personagem que não condiz com a sua forma de se apresentar naturalmente, como o senhor vê essa questão em tempos de redes sociais? Perfeito. Um cuidado imenso, né, Gorete? Que cuidado você deve ter em relação à sua imagem. Por isso que o método Conce consiste em você desenvolver uma C de comunicação, O de oral, N de natural, C de consciente e A de eficácia. Você vai desenvolver com o método Conce uma comunicação oral, uma fala e uma escuta, que seja natural, você tem que ser você mesmo, tem que ser autêntico, você mesmo na sua melhor versão, que ao mesmo tempo você tenha consciência disso, isso não é novo, né?
Isso é Sócrates, conhece-te a ti mesmo. Então, naturalidade. Não tem nada de, exatamente, naturalidade e consciência dessa naturalidade. Né? Então, quando fala em comunicação consciente, né? Em neurociência, em neurolinguagem, ok? Em mind self, isso é Sócrates. Conhece-te a ti mesmo. Então, se você conhece mais a você mesmo na condição de comunicador, de comunicadora, você tem consciência disso, também vai lhe ajudar a ser você mesma, a ser você mesmo, e claro, isso vai lhe dar eficácia. Se for o contrário, você pode perder credibilidade. Então, cuidado com filtro demais, né? É proibido colocar um filtro? Não. Como não é proibido colocar um batom, um leve batom para a mulher que vai à entrevista. Agora, não dá para colocar aquele... Descaracterizar a naturalidade. Exatamente. Aquele batonzão vermelho para a entrevista. Né? Exatamente. E, pessoalmente, as pessoas vão encontrar esse contraditório. Né? Esse contraditório. Eu estive, certa vez, em Goiânia, para ministrar uma palestra. Lembro que, na época, o Alexandre Garcia abriu, inclusive, né, colega nosso jornalista, e aí entrou comigo uma outra pessoa, aí a pessoa que estava na portaria, né, era um lugar reservado aos palestrantes, aí disse, professor Carlos Conce, né? Sim, sou eu. Professor, pois não, pode entrar. Aí vi uma pessoa atrás de mim e disse, e o senhor, quem é? Aí ele olhou assim e disse, eu sou o outro palestrante da tarde. Aí ela olhou assim, olhou para o folder, olhou para ele, olhou de novo, olhou para ele, é o senhor aqui? Aí disse, tá, pois não, pode entrar. Mas veja, ficou constrangedor. Me perdoe por estar rindo, professor, mas me lembrou agora um personagem do Chico Anísio que dizia, você é o famoso quem? Pois é, pareceu isso, né? Pois é. Então, cuidado com os exageros, né? Você tem que manter a essência. Você pode cuidar da imagem, mas você não pode exagerar a ponto de repente, se transformar em outra pessoa, e a gente vê muito isso, infelizmente, né? Uma outra pessoa quando está, por exemplo, na tela do celular. Muito cuidado com isso. Pois bem, sobre oratória especificamente, que é como o senhor diz, eu gravei aqui, lembre-se, sem público não existe orador. Verdade. Né? Entretanto, a grande magia da oratória está no influenciar para a sua ideia, transitando pelas ideias dos ouvintes. Perfeito. Na prática, como isso se estabelece? Como isso funciona, né, Sim. Gorete? É interessantíssimo. Eu quero, de forma bem breve, didática, fazer uma distinção entre eloquência, retórica e oratória. Importante isso no mundo de hoje, tá? A gente pode dizer assim, puxa, Gorete, parabéns, que retórica. Gorete, parabéns, que eloquência. Parabéns, que oratória. Aí, no senso comum, ficam sinônimos. Mas, tecnicamente, de forma simples, é o seguinte. Eloquência consiste na facilidade natural para falar. Tem pessoas que nascem com facilidade para se comunicar, o chamado dom da palavra. Já a retórica consiste no conjunto de técnicas para você falar bem. Falar bem significa falar e influenciar, convencer, persuadir. Então, a retórica consiste no domínio das técnicas. E a oratória seria a prática. Aqui nós estamos tendo aqui um momento de oratória, evidentemente oratória eletrônica, porque nós estamos aqui através da eletrônica, através de uma mídia, de um canal de televisão, ok, indo até você. Então, significa que estamos na oratória eletrônica, oratória midiática, porque aqui é uma mídia e assim por diante. Oratória seria a condição da prática de falar em público, ok? Então, você tem, por exemplo, a conversação, então tem aqui uma conversa a dois, o diálogo, conversa a dois. Mas quando entra você, telespectadora, quando entra você, telespectador, já é triálogo. E aí, o que acontece? O triálogo em diante é oratória. Então, essa é a diferença. E sim, para você se comunicar bem, é importante que você sempre procure se adaptar à audiência, se adaptar aos ouvintes, aos seguidores e aos perseguidores também, né? Que muitas vezes acontece, tem gente que persegue, né, galera? Só para criticar. Só para criticar. Como diz até um grande amigo meu, que é o Fabiano Duarte, né? Ele até adotou isso aí, seguidores e perseguidores. Então, observe o seguinte, sim, se eu vou falar sobre comunicação, que é de interesse meu falar sobre isso, para divulgar meu trabalho, por exemplo, mas eu tenho que transitar pelo interesse do outro, pela realidade do outro. Então, falar sobre comunicação na era digital. Aqui
nessa emissora de televisão, no programa Frente a Frente com Gorete Lima, eu venho vestido dessa forma. Por quê? Porque a televisão é um pouco mais formal, o público de Gorete Lima é um público de alto nível, então a gente trabalha nessa linha porque, assim como o William Bonner, eu estou vestido de forma que atendo todo e qualquer público que está levando a autoridade, porque eu estou com a gravata. Se fosse um canal no YouTube para publicitários, um papo publicitário, não precisaria da gravata, eu podia colocar uma camisa aqui com algo que tivesse a ver com publicidade e assim por diante. Por incrível que pareça, né? não precisa falar para estar falando, se comunicando em público. Verdade, né? O próprio São vestuário, exatamente. A chamada comunicação não verbal, que aliás a comunicação não verbal é toda comunicação que não usa necessariamente o verbo. Então, por exemplo, o perfume de alguém lhe comunica asseio, né? Bons fluidos é uma comunicação através do olfato. São 5 sentidos que se comunicam, né? Visão, audição, olfato, paladar. Então, os 5 sentidos. E aí, os 5 sentidos ditos clássicos, ok? E tato, né? Que eu acabei não falando. Então, o toque, o aperto de mão, realmente comunica alguma coisa. Um aperto de mão mais firme comunica uma coisa, aquele aperto de mão com nojo comunica outra, e assim por diante. Então, realmente, Gorete, só para fechar, sim, essa comunicação ela é muito ampla e dentro da comunicação a gente tem a oratória, que seria a prática da fala em público, e nesse contexto é importante você sempre fazer um link, sempre você adaptar-se à sua audiência e falar também não só a sua linguagem, que é natural, mas também colocar pitadas de sal da linguagem da sua audiência. Do seu público. Do seu público-alvo, da sua audiência, dos seus ouvintes. Perfeito. Perfeito, professor. Perfeito. Vamos chamar agora nosso segundo e último intervalo. O Frente a Frente está de volta já já. De volta para o último bloco do Frente a Frente, que hoje recebe o professor Carlos Conce, um estudioso da comunicação, e este é o nosso assunto agora na nossa entrevista. Professor, as pessoas, independentemente da profissão que ela desempenhe, a comunicação é fundamental e isso é algo que está, digamos assim, em desenvolvimento. Verdade. E muito rápido. Verdade. Né? O que é que se espera, assim, tanto da tecnologia, da informação, quanto da disponibilidade das pessoas que correm tanto, não é, no dia a dia para ter essa postura e esse entendimento, tanto da oratória como falar em público? Perfeito. Com o crescimento da tecnologia, Gorete, é interessante colocar isso, que quando eu comecei com a questão da comunicação, né, ser professor, eu não sabia exatamente, eu acreditava que era a língua portuguesa, sempre gostei muito de ler, tá? Mas quando surgiu um livro chamado Como Falar Corretamente Sem Inibições na Minha Vida, do professor Reinaldo Polito, eu observei que eu podia ser professor de comunicação e expressão oral para líderes. Imaginei o seguinte, sempre no mundo haverá líderes, sempre haverá pessoas que precisam se comunicar bem, cada vez melhor. Então, além de eu gostar de ser professor de comunicação e expressão em língua portuguesa, eu vi então um nicho de mercado que me interessou muito a partir de então.
E aí, o que acontece? Eu só não imaginava que seria tão crescente essa necessidade dos seres humanos como é hoje. Porque hoje muitas pessoas me procuram, inclusive após a pandemia. O período da Covid contribuiu para isso. Contribuiu nesse sentido, né? A Covid-19 fez com que as tecnologias avançassem um pouco mais, toda a época de crise. Diria Marinetti, não é? Um grande estudioso também da comunicação, de vanguarda, que diz o seguinte, que períodos de crise fazem com que as coisas evoluam. Então, as grandes guerras, muita ciência médica evoluiu. No caso da Covid-19, a tecnologia teve que evoluir e evoluiu bastante. O tempo de evolução de vacina também foi muito mais rápido, porque a crise levou a isso. Então, com tanta tecnologia, o que é que tem acontecido? Muito mais pessoas, agora, têm nos procurado para trabalhar a questão da comunicação. Professor universitário, com PhD, né, com doutorado. Professor, de sala de aula eu me sinto muito bem, tenho facilidade, mas dentro da câmera eu já não tenho facilidade. Por quê? Sim, porque você tem experiência em sala de aula, você não tem experiência com câmera, só por isso. Então, se a gente conseguir fazer transitar a sua experiência de comunicação em sala de aula para a condição midiática, você tem tudo para realmente desenvolver um grande trabalho. Pois é. Não é? O senhor falou na pandemia. E os médicos é que foram obrigados, pela circunstância, Perfeito. a fazer o atendimento online. Online? Pois telemedicina? bem, então, na verdade, se por um lado nós enfrentávamos aquelas dificuldades, paralelamente criou-se essa alternativa que está consolidada a cada... Super consolidada, né? Conselho Regional de Medicina, Federal de Medicina. Vendo isso, a gente tem atendido em várias oportunidades aqui o Conselho Regional de Medicina aqui do estado de Alagoas, e a gente vê como essa preocupação com a tecnologia, né, em buscar realmente dar, inclusive, condição aos médicos de trabalharem com a telemedicina. É claro que no início, isso fica muito fácil. Claro que dependendo do tipo de trabalho que tem que ser feito, o paciente tem que ir presencialmente, mas o quanto facilitou a telemedicina, principalmente para o tratamento inicial, dependendo de uma continuidade do tratamento e fazendo com que a questão presencial ela seja menor, facilitando para todo mundo, para médico, para paciente, etc. Então, sim, a tecnologia tem dado um grande impacto, então a oratória se agigantou. Por quê? Porque a oratória, você já sabe, consiste na comunicação em público, na prática da comunicação em público. Então, se agigantou porque todo mundo está hoje se comunicando através das mídias sociais, das redes sociais, para que atinja, então, seus objetivos. E, para isso, é claro, haja tecnologia e haja uma comunicação eficaz. Porque falar, todo mundo fala. Mas falar é atingir o alvo, o objetivo, ajudar as pessoas, orientar as pessoas. Isso faz uma diferença. Só para fechar esse ponto. Pois não, fique à vontade, professor. Zelensky segurou a guerra Rússia-Ucrânia através da sua comunicação. Não fosse ele um grande comunicador, a Ucrânia teria se entregado rapidamente. Eu não vou entrar em detalhes, mas que era o projeto da Rússia. Só que, de repente, surge um cara que se comunica muito bem. Ele apresentava programa de televisão, fazia entrevistas, e graças à sua comunicação, a Ucrânia se segurou e hoje está fazendo aí realmente um papel significativo na economia mundial, né, na política mundial de resistência, bastante simbólica, portanto. A boa comunicação, aqui não vai nenhum aspecto ideológico, mas a boa comunicação no âmbito internacional, do hoje presidente Lula faz uma grande diferença. Veja, a preocupação do presidente dos Estados Unidos, né, em fazer um comunicado conjunto em plena época de reunião da ONU com o presidente do Brasil, para mostrar que Brasil e Estados Unidos são alinhados. Por quê? Porque estrategicamente o Lula também se coloca como parceiro dos BRICS, até porque é parceiro dos BRICS. E hoje, estrategicamente, o presidente do Brasil, fosse ele quem fosse, mas o Lula tem se comunicado bem em termos de internacionalmente falando, ele é presidente do BRICS, presidente do G20 e, como sempre, iniciou com a primeira fala na ONU. Então, o Brasil em si, nesse sentido, está com comunicação midiática espetacular. Por isso está fazendo a diferença. E é um momento histórico que se coloca, né? Porque passamos 4 anos de uma forma muito difícil na comunicação interna e
externa também. Que foi o grande fator que derrubou o presidente anterior. Exatamente. Né? Uma comunicação que, na época em que havia eleição, nós tínhamos a comunicação político-eleitoral do líder. Ali estava correto, estava pertinente. Se não correto, pertinente. Então, era uma comunicação... com relação à forma e exatamente, conteúdo. Exatamente. Porque ali, veja, era um novo momento, as pessoas estavam muito à direita, o mundo estava muito à direita. Ainda está e ainda está, né? Muito à direita. E na época de eleição o mundo também estava, e aí foi uma comunicação político-eleitoral assertiva para a época, ok? Mesmo com os deslizes que aconteceram. Terminada a eleição, adota-se uma nova postura de comunicação política. É comunicação político-governamental. É outra história. Não se Muda pode o discurso, confundir não é? e exercitar uma postura de disputa eleitoral com o governo instalado, não é, professor? Sim, exatamente. Essa é a grande realidade. Aí, veja, eu tenho a minha ética, você tem a sua ética, né? Existe uma ética geral, na realidade. Mas, veja, eu, com a minha postura, a minha personalidade, o meu modus operandi, meu modus vivendi, na oposição, eu trabalho sendo quem eu sou, mas com um discurso X. Quando eu passo a ser governo, eu continuo sendo eu, mas eu, evidentemente, vou adotar um discurso Y. Aí passou o período eleitoral, não sou mais oposição. Então, eu tenho que trabalhar um discurso assertivo conforme as circunstâncias nas quais eu estou inserido. Então, pensar nisso é fundamental. Você não vai deixar de ser você, não vai deixar de ser autêntico, não vai se contradizer, por isso você tem que ter cuidado com o seu discurso, tanto na oposição quanto na situação, porque você pode mudar de lado, para que você mantenha, então, uma imagem capaz de sobreviver, digamos, na política ou em qualquer situação, e as intempéries que a vida nos traz, né, Gorete? Pois é. Professor, o senhor falou, e isso é importante ter essa consciência crítica da nossa política, da nossa política na forma que ela se desenha, se redesenha a cada eleição. Verdade. Né? Portanto, o que dizer, por exemplo, como se defender de maneira pontual, digamos assim, em relação às fake news. Quem pratica fake news no mundo globalizado, da forma que está prejudicando a sua imagem sensivelmente, né? Verdade, como está, né? A fofoca, né? Sempre foi algo que muito atraiu as pessoas, tá? E aí, quando se fala em fofoca, se pensa logo em algo falso, né? Então, fake news é o nome para fofoca midiática, né? Então, você tem ali notícias falsas. Então, é muito importante... De toda a ordem. De toda a ordem e a toda hora, Gorete, não é verdade? Inclusive, podem fazer você a passar um Pix para a conta errada e nunca mais ver o seu dinheiro, evidentemente. Então, é muito importante que você procure aplicativos de checagem. Então, você que está na internet, usando seu celular, usando seu notebook, procure aplicativos de checagem para que você procure a partir daí saber se aquela notícia é verdadeira ou não. Desconfie, isso também é clássico, desconfie e esmola demais, né? Esmola demais, o cego desconfia, não é assim? Se o negócio for muito bom, não é? Até o cego, né? Desconfia. Exatamente, até o cego desconfia. Então, veja, é importante você lembrar que tudo demais é desconfiável. É importante você saber que existem hoje condições também na internet de checagem para saber se aquilo é verdadeiro ou falso. E mais, uma coisa é você assistir a alguma coisa, receber alguma notícia, por exemplo, direto de alguém, de uma fonte não conhecida, no seu Instagram. Outra coisa é você assistir o programa Frente a Frente, com Gorete Lima, que tem toda uma história, com Carlos Conce falando, que tem toda uma história, né? Obrigada, que tem uma responsabilidade social. Aqui, claro que vai se tornar diferente. Uma coisa é você ver, digamos assim, uma emissora de porte comunicando, né, já tradicional, independente, claro, da ideologia de cada emissora, você vai ter que analisar isso, mas outra coisa é você ver a notícia
Evidentemente, através simplesmente de uma fonte totalmente desconhecida no seu Instagram. Então, pense nisso que também isso ajuda, mas claro, seja qual for a fonte mesmo tradicional, para suas checagens, né? Não tem aquele negócio de procurar 3 orçamentos para você comprar alguma coisa, então procure 3 emissoras, aí você faz o balanço e aí vai saber realmente o que foi dito pelo presidente, por exemplo, na ONU. Então, faça isso, que fica mais seguro para você tirar as suas conclusões mais reais. Fazer o exercício da crítica com o conhecimento Perfeito. do que você está se posicionando. Perfeito. Professor, eu lamento informar, estamos no final da nossa entrevista. E reservo esse minuto final às suas considerações. Gorete, eu quero inicialmente agradecer a você, sempre muito bom estar aqui, porque realmente você nos deixa à vontade, né? Há uma sintonia muito natural. Eu já ouvi isso de outros entrevistados também, isso é profissionalismo. Então, gratidão por me convidar para estar aqui nesse momento, tá? Gratidão mesmo. Gratidão é recíproca, professor. Perfeito. Gratidão a você que está nos assistindo, eu espero ter contribuído, né? Na realidade, comunicação, para mim, é missão. A missão de ajudar as pessoas a se comunicarem melhor, a se relacionarem melhor e, portanto, a viverem melhor. Então, agradeço a você também por estar nos assistindo nesse momento e, claro, eu quero agradecer a Deus por estar aqui, com certeza, sendo instrumento para algumas pessoas que, a partir desse bate-papo nosso, Gorete, com certeza podem ter uma consciência ainda maior ou melhor da sua comunicação, cuidarem mais das palavras para que, a partir daí, como eu já disse, se relacionem melhor e, portanto, ver melhor. Gratidão a você, portanto, gratidão, Gorete, a você por essa oportunidade. Abraço, Arthur, abraço, Arivaldo, por trás das câmeras, e abraço Fragoso também, que não pôde vir hoje, né? Exatamente. Grande abraço a todos. Obrigada, professor. Gratidão nossa também a sua presença aqui no programa e que tenhamos a oportunidade de tê-lo outras vezes. Amém. Obrigada, gratidão e Gratidão. até a próxima oportunidade. Até lá. Obrigada a você também que nos assistiu e nós nos despedimos agora aqui com o professor Carlos Conce. Obrigada e até amanhã.